Oi, oi, oi! Vocês viram que hoje eu estou de vermelho, gente, intencionalmente para comemorar um ano que literalmente entrei de cabeça em educação empresarial. E a minha marca tem um vermelho que representa a força, que representa também, eu acho que o lado feminino, que eu acho que toda e qualquer mulher ela tem ali seu instinto, a sua sensibilidade, a sua coragem, né, de ser a mulher que você queira ser. E é uma alegria abrir mais um episódio aqui no podcast Alexandra Casoni. E eu tenho uma missão com todos vocês que sempre nos assistem, que é trazer histórias, energia, mulheres e homens, porque sim, sempre convido homens também, mas eu tenho um quesinho para trazer mulheres empresárias, mulheres que têm uma história real. E hoje eu trouxe, gente, para mim é quase uma menina, porque ela tem 32 anos, porque ela começa aos 16 anos. Aos 16 anos ela começa a jornada que conecta ela com a moda, com o cuidado com a mulher. E ela vai contar um pouquinho como ela transformou uma marca, que é a Carola. Essa marca que ela é founder e que ela faz uma jornada de, acho que mais de 13 anos, ela vai contar um pouquinho para nós. E que hoje é uma marca que não só vende, essa minha leitura, ela não só vende a moda, mas como ela traz o movimento, como ela traz a inspiração para outras mulheres, ela conseguiu formar e construir uma comunidade. Então, para você que está nos assistindo, que é apaixonada em histórias reais, uma mulher que funda 32 anos, tem sucesso, é linha crescente, está muito bem posicionada no digital, tem 710 mil seguidores. Tem inovação diariamente, gente, dentro do mundo de moda, a gente sabe como isso é importante. Vamos saber como ela faz isso, como é que funciona. Estou aqui com Jaque Vieira, seja bem-vinda. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui diante de uma mulher tão inspiradora como Né? você e podendo compartilhar, você me dando espaço para falar um pouquinho sobre a Carola, né. Não, Então estou muito feliz. eu que estou feliz. E eu falei, né, gente, ela é de Franca, de onde eu nasci. Você nasceu em Franca, né? Nasci em Franca, É francana, então, francana, literalmente. francana raiz. É a segunda mulher francana que eu recebo. A primeira é do agro, maravilhosa a história dela Aham. também, enfim, tudo que ela percorreu. E a primeira que eu trago de moda, e eu falo que para mim eu fico super feliz de trazer pessoas da minha terra, né? Eu acho que ainda mais história como a sua. E eu tive a oportunidade, acho que foi no, eu não lembro o ano, quando que a gente se conheceu, foi na Eu Sebrae, não foi? Foi no Sebrae, eu também não lembro o Faz ano. uns 3, 4 anos. Faz uns Foi 4 anos. pandemia, foi Aham. pandemia. Eu escutei a história da Jaque com tudo que Mesmo. ela construiu da Carola Ferrari, e aí eu falei: "Putz, que incrível", eu falei: "Tem que vir para o podcast para contar". Uhum. Ai, E aí tô muito conta um feliz. pouquinho, assim, eu acho que para quem está aqui nos assistindo, de onde vem a sua conexão com a moda? Por que que aos 16 anos você começa a trabalhar com lingerie e trazer esse cuidado dentro de falar com a mulher? Com a mulher. Então, minha jornada começou através de um sonho de criança. Então, a minha brincadeira favorita não era brincar de boneca, não era brincar de casinha, era de brincar de loja, era vender roupas. Então, na sala dos meus pais, eu dobrava as roupas, às vezes, quando minha mãe tinha que passar roupa, então ficava lá a pilha, eu pegava aquelas roupinhas, dobrava, fingia que eu estava passando, colocava e Desde montava nova. uma espécie de lojinha, desde novinha. E aí isso cresceu em mim, e quando eu fui ficando um pouco mais mocinha, eu sempre falei pra minha mãe: "Mãe, eu quero trabalhar em uma loja, me coloca para trabalhar em uma loja", e sempre quando ela ia, comprar peças de roupas para mim, eu ia junto com ela e eu falava para as vendedoras, para as donas de loja: "Deixa eu trabalhar aqui?". Isso eu era pequenininha, deve que eu tinha o quê? Uns 10 anos, 12 anos. "Deixa eu trabalhar aqui, eu vou dobrando as roupas, colocando no cabide", então aquilo sempre foi muito aflorado, aquela vontade de trabalhar, de estar Mas numa loja. você, se você fosse resgatar e lembrar, né, da Jaque lá, adolescente, você acha que a sua paixão ali era mais para com a moda ou era o vender, o ver outras mulheres? O O vender. vender, porque eu venho de uma família muito simples, então, assim, as poucas peças que a gente tinha, eu não tinha acesso a esse universo da moda, então ali, a princípio, foi o vender, o estar ali, o arrumar, o mexer com isso. Então, assim, eu sempre fiquei muito encantada quando eu ia em lojas, eu via aquelas pilhas de roupa, a forma com que elas ofereciam, né, as peças, vendia pra gente, então, assim, eu sempre fui apaixonada por isso, mas eu acho que mais interligado, não ao universo da moda, mas sim ao vendas. Legal. E eu sempre busquei essa oportunidade de estar Mas no lugar de trabalhar com essa isso. virada aqui dos 16 anos, né, que quando de fato acho que começa a jornada, né, Que começa a minha jornada. você escolheu
é moda, vou trabalhar, e aí você começa a revender, como é que é esse início? Não, eu iniciei em uma empresa, Ah, né, tá. que era do segmento de lingerie, lá em Franca também. Então, eu tive uma oportunidade, minha sogra, porque eu comecei a namorar muito nova, Que é comecei a com quem você namorar casou. com 16 anos, eu fui casar com 22. Eu também casei com 22 Casei anos. com 22. Então minha sogra sabia essa minha vontade de trabalhar com isso, porque eu ajudei meus pais, porque meus pais, tinham banca de pesponto, Franca tem muito Polo isso, calçadista, e pra quem não sabe é uma cidade muito operária, inclusive, né. Aí com 10, 12 anos eu ajudei meus tios, que também trabalhava, fazia umas outras questões, mas era tudo 16 voltado já é só a ao conexão com a calçado. moda. É. E aí eu pedi essa oportunidade, minha sogra me ajudou e aí a gente conseguiu um emprego numa loja de roupas. Eu cheguei muito tímida, porque querendo ou não eu venho de uma família simples, Total. eu não tinha nenhuma noção, eu não tinha nenhuma referência. É, isso é um ponto importante, que, por exemplo, só de ter uma referência já vem de uma forma mais estruturada, né. Já ajuda. E não, eu tinha aquela força, aquela coisa que falava dentro de mim que eu queria trabalhar ali, eu queria estar ali. E aí eu fui, eu acho que é legal eu falar isso, porque tem muita gente que acha que para você começar você tem que ser muito bom naquilo, e não tem como você começar, E aprimorar. e aprimorar, exatamente. Então eu fui, fiz um teste, me acharam super tímida, falou: "Essa menina não vai dar certo para vender". Não vai dar certo, então a gente vai fazer teste com outras pessoas. Eu tenho até assim, acho que é fala legal de Assim, falar. Eu tenho uma vaga na produção, você gostaria de ir pra lá? Falei: "Não". você falou: "Não, "Não". eu quero a venda". Eu falei: "Eu quero a loja, eu quero a venda, eu quero estar aqui, eu quero Mas aprender". olha como que ter clareza, né, você respeitou o seu chamamento, e Sim, você sabia que era a venda que você ia estar linha de frente com quem ia comprar, exato. né. E aí acabou que ela falou: "Me dispensou", mas daí uma semana eu não sei se aquilo foi interessante pra ela, eh, essa vontade minha de E ela te estar chamou. ali, ela me chamou. Ela me chamou de volta, voltei e fiquei nessa empresa por muitos anos, foram, 4, 5 anos, E fiquei de lá, lingerie. de lingerie, mas ela vendia também roupas, E então você aprendeu muito lá. aprendi demais, que no final eu essa minha paixão, né, por tudo isso, no final eu me tornei a compradora, né, então eu Que comprava as legal. peças de roupa para ela poder vender lá, aí Você fez uma ela jornada, você fez uma sim, jornada de lá carreira. dentro. Aí comecei a fazer faculdade de administração, ela me deu a oportunidade de cuidar do financeiro da empresa dela, então assim, lá nessa empresa eu aprendi de tudo um pouco. Que legal. Mas eu só saí dessa empresa porque ela vendeu. Ela vendeu Ah, a loja que vendia roupas, que era a loja que eu cuidava. E aí tem até um ponto na minha história que é isso, sobre fechar uma porta, né, fechou uma fechou é, porta na minha vida, eu falei: "E agora, o que eu vou fazer? Eu fechou um vou", ciclo. um ciclo, né. E foi através daí que eu falei: "Não, eu vou começar a vender E roupas". você tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17, 17, 17 Quando anos, quando fecha quando fecha. você encerra seu ciclo, você decide então que você venderia por conta própria. Sim, porque aí trabalhando no administrativo, eu entendi mais ainda que não era aquilo que eu queria pra mim. Eu não aguento ficar numa sala fechada, eu não aguento ficar resolvendo problemas, eu E aí gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de vender. Então, aí eu falei: "Não, eu vou começar". E comecei a vender as roupas pra família. e foi dessa forma. Foi. Você comprava em São Paulo e São vendia. Paulo, aham, fui Como uma vez todo pra mundo, né, a São maioria começa Paulo, assim, né. aham, e até um ponto que me traz muito orgulho de saber o quanto que eu iniciei. Eu sempre falo É. isso, porque às vezes as pessoas pensam que para você conquistar, né, por exemplo, o que eu conquistei, precisaria de muito. Eu comecei com R$ 700. É. Não, muitas pessoas falam: "Não, para começar uma empresa tem que ter um business plan, um planejamento estratégico, tem que ter um caixa, você tem". Fala: "Depende do ponto de vista". Depende, é. Depende se a sua força, se seu esforço for maior para eu acho que só o fato de você ter o que você quer, o quem você vai servir e ter a força de vontade para vender, Uhum. né, fazer verdadeiramente aquilo, as coisas vão acontecendo, Estão né. Que é acontecendo, o que é óbvio. você teve. Sim, é óbvio que ter uma estrutura financeira é muito bom e É é muito maravilhoso, mas nem todo importante, mundo fica tem. mais fácil, mas nem todo mundo tem. É. E aí se não tem, não é possível? Não E é possível. quando nasce Carola?
Carola Ferraro, quando nasce, assim? Porque você começa a vender, mas de uma forma despretensiosa, fazendo o que você amava, né, mas quando nasce a marca? Ela assim, ela tá desde o início, o Carola, o Ah, é desde nome, o início? é desde o início, porque, Legal. assim, mesmo trabalhando em outro lugar, eu sempre eu comecei a atender algumas coisas que vinham no meu coração, por exemplo, assim, mesmo trabalhando nessa outra loja, teve uma época que vendia muitas chinelas havaianas bordada. Eu E lembro aí dessa época. e aí eu comecei bordar essas chinelas e vender pra família também, tá vendo? É, Tudo querendo vender pra todo mundo. E quando eu fui colocar, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto dos detalhes, legal. eu quero colocar um nome bonitinho, uma fitinha, e aí eu fui pra colocar o nome na chinela, eu falei: "Eu vou colocar Jaqueline?". Falei: "Não". E aí eu lembrei, né, das histórias que a minha avó contava, porque Carola Ferraro é o nome O da nome minha da sua bisavó, né? bisavó, aham, então foi uma homenagem a ela. Então ali eu coloquei Carola Ferraro e parecia que ali tinha alguma coisa que me falava que um dia eu ia ter alguma coisa, mas enfim, começou ali, o Carola Ferraro começou ali, No bordando no chinelo. bordando em chinelo. E aí depois quando eu iniciei, comecei a comprar e revender essas peças, eu já tinha muito claro que era Carola Ferraro. Que legal, muito legal. Agora um ponto interessante, porque são 13 anos de marca? 13, 13 anos de Carola, é isso mesmo, 13 anos. Dos 13 anos, né, eu falo que tudo é uma construção, né, as uma pessoas veem seu construção. sucesso hoje e acham que veio do dia para noite. Não, são Uhum. 13 anos, mas tem ainda do sonho, da sua clareza do que você queria. Qual foi a virada, assim, em relação não virada de estrutura, assim, de faturamento, o que de fato, né, se deve a esse movimento de transcender estrutura, tamanho, audiência, Foi na pandemia, na pandemia? na pandemia, que foi aí em É, de 2018, 2020 vem 2019, 2020 vem a pandemia, março de 2020. mas foi aí. Foi aí? Foi aí. Porque eu tinha a loja física, né, mesmo que diante a tantas dificuldades que eu enfrentei ali no momento, na pandemia eu enxerguei porque eu tinha uma sede muito grande de crescimento, sempre tive, sempre fui essa pessoa que procura por isso, sabe, eu não gosto de ficar parada, eu não aceito ficar no mesmo estágio. Então, veio a pandemia, mas um pouquinho antes dela, eu já tinha aquela vontade de vender online, por quê? Porque, como eu trabalho no Instagram, que ele começou desde sempre também, Junto com a no sua marca. Instagram não, né, nas redes sociais, porque na época não tinha Instagram, era Era outra Facebook Facebook, só. é. Eu sempre postei, e aí vinham muitas perguntas pra mim, "Ai, você envia pra todo o Brasil, pra outra cidade?". Então, vendo que tinha demanda, eu falei: "Gente, eu preciso vender online". E aí o que que eu comecei a fazer? Procurei, montei um site, só que ele estava ali quietinho. Na hora que veio a pandemia, eu já tinha o site, já estava tudo Estava pronto, preparada. Eu falo eu que já o estava líder não procura, preparada. ele se prepara para a oportunidade. E Exatamente. você estava. E aí eu me preparei, então assim, fechou tudo. O que que eu fiz? Eu peguei todas as roupas da loja que eu tinha ali no presencial, fotografei, coloquei no site, vendi tudo. Eu Uau. falei: "Opa", eu É falei: muito "É mais fácil do que tudo que eu estava fazendo até agora. tudo". Aham. Eu falei: "É aí que tá, então deixa eu Uau. começar a trabalhar dessa forma", e E olha que foi. que legal o ensinamento, né, porque ela já operava no físico, ela já tinha loja Operava no física, físico. já dava certo ali, mas tinha aquela, né, a gente sempre fica tentando ou esperando o cliente vir ou tentando procurar para que ele venha, né. No Exatamente. online é um mundo sem fronteiras, né. Sem fronteiras. E aí vem a pandemia e ela está pronta para essa oportunidade, que é com a estrutura do site, já tinha comunicação direta nas redes sociais, Exatamente, eu já sabia como fazer. já tinha estoque, já Não tinha produto. não foi uma surpresa. O estoque produto acaba que eu não tinha, É. porque ainda eu enfrentava a barreira dessa É, estrutura, sabe. a minha transformação digital, ela também vem na pandemia, mas a nossa participação na venda direta para o consumidor no mundo online era 1%. 2020, em 6 meses a gente faz acontecer e hoje ele é 26% do meu negócio dentro da Formel, por exemplo. Hoje a Alexandra Casona é 100% digital, Aham. mas olhando a Formel era 100% offline e foi para o digital. E Olha. aí é uma questão de foco, né. E se
tivesse focado nisso antes, né. Aquela Fica provocação que a pessoa às vezes aham. tá só no físico, acha: "Não, eu nasci assim, vou morrer Vou assim". morrer assim, não Não, é você pode estar no assim. online, no físico, nas Exatamente. variáveis, né. Uhum. Muito bom. E aí você performa no digital e aí você começa a focar no digital. Exatamente. Aí você mudou uma Eu chave. comecei a focar, mas ainda assim, com aquela sensibilidade de que existe oportunidade para o físico também. É claro que o digital ele abrange, assim, É, ó, é exponencia, sem né. fronteiras, É, literalmente. Mas o presencial, porque ainda assim, mesmo que com a pandemia, mesmo que as pessoas se acostumaram a comprar online, tem aquela experiência mais fácil, mais rápido, mais prática, ainda tem o cliente que ele tem aquela vontade, aquela sede de ter aquela experiência, é. o tato, né. Então, assim, foquei, obviamente, naquele momento, no Porque online, pedia. porque era o momento que pedia, mas eu nunca deixei, eu nunca abandonei, porque isso aconteceu, muita gente abandonou, muita gente fechou É, comércios, né, e aí muita, ficou só com o muita. digital. Muito legal. Agora eu queria que você contasse um pouquinho, porque assim, as minhas mulheres em geral, tanto Aham. mulher clubial como mulheres que sempre estão próximas, são apaixonadas por construção de marca, e são Uhum. apaixonadas em construção de marca que tem um porquê claro, tem uma tese, tem uma solução, né, e tem essa construção de comunidade, porque a gente sabe que Sim. isso não queria falar a palavra difícil, para mim nada é difícil, mas assim, é um caminho para construir uma comunidade, você Uhum. tem que ter cultura, tem que ter rituais, tem que ter disciplina, Sim. tem que ter constância, né. E você conseguiu construir, né, eu Uhum. vejo sempre que eu consigo ver o seu conteúdo, acessar o seu conteúdo, é claro como você conecta com a cliente Carola, é Muito. claro como você entende o que os interesses dela, é Uhum. como você tem constância, né. Conta um pouquinho, assim, se isso já vem da sua base ou se você foi direcionada para isso, se foi uma estratégia, como é que você conseguiu construir essa comunidade da Carola? Eu acho que essa comunidade ela vem com muita naturalidade. E eu acho que é Sempre o po foi? sempre foi. Eu acho que é o ponto X até dessa comunidade que eu construí. Por quê? Porque ali eu criei uma comunidade de mulheres que se identificam primeiramente com a minha história, com o meu jeito de ser, porque hoje as pessoas elas buscam um porquê É, o porquê. daquilo ali. Então assim, ó, são mulheres que, por exemplo, eu hoje, eu apareço sempre de forma intencional. Mas antes, não era intencional, é eu mostrando ali o meu dia a dia mesmo, aparecer ali fazendo uma coisa comum, como todo mundo faz. Eu s É uma Algo vida normal, real, é. sabe, assim, a Carola ela é baseada na minha vida Jaque real. Então, eu fui mostrando o meu dia a dia, eu fui mostrando as minhas dores, eu fui mostrando as minhas Essa conquistas, pequena também a que tá minha sempre tá pequena, a ali. Valentina, que ela É, cresceu junto com a é Carola, muito bonitinho, como ela é ela é comunicativa, não, você não tem noção como ela é. impressionante. Ela é assim, ó, ela tá pronta, é É, só ir. maravilhosa. Então, assim, foi uma construção, baseada na mulher real, então eu acho que assim, ó, esse envolvimento que eu tenho com o meu público e a forma com que elas se conectam comigo, é porque ali eu apareço de forma muito real. Muito legal. Agora, se você fosse dar 3 dicas, por exemplo, 3 dicas para quem está começando uma empresa e ou tá já no processo e queira construir, o que que você daria, assim? Tem esse lado de trazer a de uma forma autêntica, natural, mas tem algo assim, o que que você faz dia a dia que você fala é essencial em nível de constância? Sei lá, pode até ser a forma, por exemplo, eu não sei se você só tá com o seu cliente no Instagram, por exemplo, ou você tem outros meios? Só no Instagram, Só no só Instagram. no Instagram. E aí em todas as maneiras, o stories, Stories, feed. você quem Uhum. responde? Não, agora eu Não, tenho tem uma um equipe, time, eu tenho um time, tem um porque time. agora eu não mas assim, o início fui eu ali respondendo todas as clientes, falando com cada uma, treinei o meu time, para que elas pudessem passar e transmitir para as minhas clientes, algo muito real, algo muito próximo, algo muito humanizado. Por É, exemplo, as minhas clientes elas confundem, às vezes elas pensam que até hoje sou eu que estou respondendo.
É, Eu quis trazer isso pra Carola, sabe, esse aconchego de a falar, essa proximidade. proximidade É. de Então a proximidade poderia ser uma das é uma das estratégias? estratégias. Proximidade, A orgânica, constância natural, é constante. é muito real e eu falo assim, ó, o crescimento da Carola, ele aconteceu pela O constância. que você tem de constância, assim, de coisas práticas? Do que eu faço todos os Todos dias, os por dias, por exemplo, exemplo? que a gente só faz aquilo que dá resultado, então você vai medindo, né. Sim. Mas o que você sempre faz que dá resultado? É a questão da criação dos conteúdos. Eu, por exemplo, eu lanço, em média, 5 produtos diários. 5 produtos diários, você acha que ela vem de movimento, inspiração, inovação, sim ou não? Com certeza. Então a sua comunidade já espera lançamento diário. Diários, e elas ficam super ansiosas esperando o próximo dia para saber o que que tem de novo. Então, assim, uma das nossas principais estratégias tá nos lançamentos diários e a constância, porque isso não Meu acontece, Deus. só por exemplo, assim, essa semana aconteceu todos os dias, a semana que vem vai acontecer 2 dias. Não, é todos os dias, o mês inteiro, o ano inteiro E me conta o processo por detrás do lança dos bastidores. porque você já tem você já fecha o lançamento, planejamento mensal, você quem escolhe, quem cria, como é que funciona É isso uma já? linha de Meu raciocínio. Deus, É assim, ó, é muita coisa para falar. E aí você pode me perguntando se eu mas esquecer de alguma ótimo. coisa. Desses 5 produtos que eu lanço, eles são pensados em uma semana, 15 dias Antes? antes. Agora a gente está começando a fazer um planejamento disso melhor, então foi onde eu cheguei Legal. nessa antecipação, Faz mas parte. antes era um pouco mais difícil. Então, assim, são pensados, por exemplo, eu compro, eu sou a pessoa que compra, eu sou a pessoa que escolhe, eu Hoje sou a ainda é pessoa você. sou eu ainda. Porque eu falo assim, o estilo da Carola tem muito a ver com o meu É. estilo. Que inclusive eu ganhei um vestido lindo hoje da Carola, mas Isso, essa de autoria da Carola, né, isso, porque a gente tem a porque parte tem tanto de autoria quanto tem a parte terceirizada, né. exatamente. Então, aí desses lançamentos eu escolho. Aí eu tenho uma linha de raciocínio, por exemplo, que faz parte da minha estratégia. Desses 5 produtos, eu crio pelo menos 2 reels de cada um. Um em um formato e outro em outro formato. E isso vai oscilando de acordo com o que o Instagram tá entregando, porque você tem que ficar muito Total, antenada total. a isso. O que que aquele momento, o que que o cliente, e o Instagram mesmo, o próprio Instagram, ele tá entregando. Então eu É. sempre fico muito atenta a isso. Mas assim, eu tenho essa linha de raciocínio de 2 reels por produto, e aí na composição, é um arrume-se comigo, mas tudo com muita naturalidade, Isso então sem ser uma coisa então forçada. uma frequência, lançamento diário já faz parte da cultura da Carola, Exato. ela já Aham. a sua comunidade já espera esse lançamento. Espero. Então e hoje cada vez mais está profissionalizando esse processo, né, Sim. 15 Aham. dias antecipado, e Uhum. tal. E você tem um lançamento quando por exemplo, quando é de autoria da Carola, você Aí é fala exclusivo diferente. aqui, Aham. quanto ele toma de participação nos 5 lançamentos na semana, quantos são de autoria da Carola? A gente tem, 1 por semana ou 1 a cada 15 dias. Que é bem exclusivo então. É bem exclusivo, porque daí são as nossas costureiras, elas fazem tudo lá dentro da Elas quem Carola, fazem? elas que fazem, eu fabrico lá dentro. E em nível de negócio, Jaque, em nível de representatividade, tende a vender mais do que a da Carola? Vende. Mentira. Aham. É aquela questão, aquela sensação de Exclusividade. exclusividade, porque até um ponto Então isso que é uma foi outra uma estratégia, outra né. estratégia. Um ponto chave dessa confecção, desse produto exclusivo, é abranger mulheres de todos os tamanhos. Então, assim, por quê? Porque as peças que eu revendo, elas têm uma modelagem muito limitada. E vendo isso, e vendo que outras clientes, outras mulheres queriam vestir Carola, mas por questão de que o tamanho não abrangia, eu falei: "Não, eu preciso fabricar", porque fabricando eu consigo atender Total. desde o PP até É. o tamanho XG, que é o que a gente Eu te trabalha. entendo, por mais que sejam segmentos diferentes, eu sempre retive a competência da indústria, né, então sempre produzimos. Uhum, Hoje 80% que a gente vende é produzido dentro da indústria. uhum. E eu falo que além de te dar primeiro que tá na sua mão, né.
Então te dá o poder da inovação, a escala, o Mas volume, a exclusividade, os bastidores ali para é você, muito legal. né, então assim, todo eu até falo, todo mundo que terceiriza, eu acho que é incrível porque foca na marca, na construção da Sim, marca. aham. Mas ter também ali essa experiência, muitas vezes vale, né, não precisa ser É. pode ser até uma É participação uma participação pequena. minoritária, né, mas hoje a linha da Carola tem uma representatividade, assim, no mês do faturamento, quanto que ela representa, por exemplo? É baixa, É é baixa? baixa, é uns 10%. Mas é porque também se é um a cada 15 dias É, né, é porque é um produto muito exclusivo, são é. peças muito Mas poderia ser mais, diferenciadas, né. poderia. A gente tá trabalhando em construção disso, né. E ele tem um ticket maior ou não? Ele tem ticket maior, Ele tem um ticket ele maior. tem, aham. Até por ser ali mais artesanal, Porque é um volume. trabalho mais artesanal, É. é assim, é uma peça que você pega as nossas clientes já sabem, então assim, ó, eu coloco lá, porque já tem o nome, né, quando é fabricado por nós, eu já coloco, vestido Alexandra exclusivo CF. Ah, Quando tá. elas leem esse exclusivo CF, elas já sabem que foi fabricado ali dentro. Então assim, é uma peça e é o que você falou, é muito gostoso eu entrar na Carola, passar ali, É, ver elas é, costurando, ver é. elas fazendo, sabe, assim, é É um incrível. outro mood, né, Sim, outra forma de comunicar, quero e eu gosto. eu quero muito que isso cresça, mas é desafiador também, É, né, é bem com certeza. desafiador. Agora, quando a gente ainda olhando comunidade, que eu gosto muito desse tema, você falou você trouxe, né, o quanto você humaniza e traz o dia a dia, Jaque com Sim, Carola, né, ali para que todo mundo as pessoas querem acessar. Você falou da constância e abrir um pouquinho a constância, né, a uhum, constância de provador, constância de trazer diariamente, né, os lançamentos, que isso para mim acho fenomenal, porque é uhum. desafiador mesmo. Agora, como é que você consegue gerir, né, a relação de, por exemplo, tá, como é Instagram, você faz por exemplo, você tem live, tipo assim, ou você segue o modelo só tradicional dos stories, o reels, ou você faz a live ali para conversar com elas? Não, não Não, faço live, não nunca faz? fiz. Nunca fez? Eu acho que fiz uma vez, Aquelas live shop, assim, nunca fez? nunca fiz. Não, o Por meu que não? porque ao contrário que todo mundo pensa, eu sou, assim, a pessoa super desinibida, né. Mas você acredita que me trava? A live me trava. Menina, mas você vendeu um tanto. E é muito engraçado, porque eu sou assim, ó, eu posso colocar a câmera, falo com todo mundo ali, mas o fato de estar ao Nossa, mas que vivo, coisa. aquilo me trava. Mas assim, ó, os lançamentos, a forma e o formato que eles têm, ele já tem um alcance muito grande, né. Essa questão de ter os lançamentos, eu procuro colocar horário também, porque a minha cliente sabe que todo dia, naquele horário, ela vai entrar ali e aqueles produtos vão estar liberados. E assim, eu acho Então, que essa é os uma outra meus dica legal. é, Mas quando você fala dos lançamentos? os lançamentos, E os lançamentos esgotam? bastante. Não é todo produto, Sim. eu não vou Não. acertar 100%, né, mas muitos produtos esgotam. E esse é um ponto também que, por exemplo, dentro da Você é le comunidade existem, né, algumas que ficam até revoltadas, falam: "Mas não é possível, isso esgotou tão rápido". Às vezes eu não chego nem, a postar todos os conteúdos daquele produto. Ele esgota antes da gente lançar tudo. Meu Deus. Então é muito legal, porque eu tenho, assim, uma performance muito grande nesse formato de reels e stories. Eu vejo seus reels, inclusive eu aconselho você, ela vai deixar, mas a Carol Sim, Ferraro, Ferrari. vocês seguem é muito criativo, né, traz uma e eu vejo que traz muita dinâmica de montar vários looks ali, das Sim. cores, né. Então a pessoa também traz a inclusão de quem prefere assim, prefere com os shorts, Uhum. sai montando os looks ali, né. Agora me fala de onde vem, como é seu processo criativo, por exemplo, pra todo dia ter lançamento, ter essa linha autoral da Carola. Como é que onde você procura, né, a inspiração, as referências, as tendências? Tem algum canal dentro das redes sociais? É viajando, é pesquisando? Você tem um time? É dentro das redes sociais mesmo. Agora, recentemente, eu tenho uma assessora, que ela me ajuda com as compras, então ela me manda todo o material, tudo que tá ali disponível para compra, então isso ficou mais fácil, porque antes eu ia para São Paulo,
Eu Você quem tinha que fazia isso. buscar, eu que fazia isso. Mas agora eu tenho essa assessora, então ela me mostra, ela me manda e aí eu escolho de acordo E ela traz com o as meu estilo. tendências. Exatamente. As tendências eu fico sempre antenada, mais nas redes sociais também. Então você consome Viajo bastante pouco. conteúdo. Tem alguém que você se inspira, assim, em nível de moda que 2 mulheres, assim, que você fala: "Meu, eu gosto do perfil De moda? de Tem. moda". Tem a Nativosa, É, que assim, pra mim é é incrível. incrível. A forma com que ela conduz, a É. forma com que ela construiu a Eu mesma sou marca, super fã, eu tem um monte de look da nossa, eu Naty. adoro, assim, ó. O meu segundo look do Shark Tank, Aham. eu estava de Nativosa, estava Olha daquele aí. macacão, porque ela traz conceitos disruptivos, né, Sim. desconstruído de looks também. Então, assim, ela pra mim é a maior, é a minha maior A forma de referência, a comunicar é a forma forma de exatamente, da que é até o que entrega. eu busco, né, da Que legal, Carola. muito legal. E aí me fala uma outra aí seu processo criativo então vem de um conce hoje você tem essa assessora, agora qual de a gente tá falando de 19, 20, você falou da pandemia, Sim. o momento que você um outro fator que eu sei que é bem recente é a sua virada que você um novo né, uma Um novo loja espaço, incrível, uma nem lojona sei o tamanho que é em metragem, mas muito por grande. que vocês decidiram fazer uma loja tão gigante como aquela que eu fiquei com medo, falei: "Meu Deus do céu, se não der certo", né, e eu fiquei sabendo Exatamente. agora que tá dando Tá muito dando certo, super certo, graças a deu, Deus. graças a Deus. Eh, assim, a coragem, em primeiro lugar, é assim, ó, foi o como que eu falo? Não, Fugiu a dá palavra. uma visão do tamanho da loja física que eles fizeram em Franca, uma cidade Exa interior gente, interior de São Paulo. pequenininha. A nossa loja, a que a gente tinha, né, no endereço antigo, tinha acho que 90 e poucos metros quadrados, e aí eu alugava outro cômodo para o ateliê, para fazer as peças exclusivas, que ali eram 50 metros quadrados, e a gente tinha outro espaço que era o online, então eram 3 Da operação de da entrega. operação de envios, né, do online mesmo. Então era tudo separadinho, aí eu falei: "Eu não tô dando conta, Virar 5. eu preciso que fique tudo aqui aos meus olhos para eu conseguir administrar com mais facilidade", porque era muito difícil para mim. E aí eu falei para o meu marido, eu falei assim: "Ó, a gente precisa de um lugar onde caiba todo mundo". E aí ele falou: "Tá, vamos procurar, né". Primeiro ele ficou assim: "Ah". Vai a gente mudar tudo a esse É. passo. Aí a gente começou a procurar em Franca, isso foi muito difícil, você achar um lugar que Suprou coubesse tudo, né. é, então assim, tinha que ser um lugar muito grande, né, porque são 3 coisas, e ainda eu precisava de espaço para o crescimento, porque eu não poderia pegar um lugar que ia Que me não te resolver ali só no te momento, que limitasse. ia me limitar. Então aí a gente encontrou. Aí a gente encontrou um barracão, um galpão de 1.600 metros quadrados. Nossa, é gigante. Então eu saí de uma loja, De eh, 50, 90, não totalizava 200 vai. 400, Antes porque é, tinha a expedição tinha do expedição. digital. Acho que não totalizava 400 metros É, quadrados. E 4 aí vezes maior. sim, aí eu encontrei, na verdade não fui eu que encontrei, foi meu marido. Aí ele visualizou, ele falou assim: "Olha", foi Achei. ele falou assim: "Olha, eu achei". E ele passando, assim, na rua, viu a placa, né, que colocou pra alugar e tal. Ele falou assim: "Achei. E é incrível, e vai dar certo, e vai caber todo mundo, e não sei o quê". E aí já chamou a arquiteta, já foram lá os 2, porque eu estava gravando. Aí ele me mandou o vídeo, na hora que eu falei assim: "Não é É possível, aí. é aí?". Não, mas eu não acreditei De que era assus lá, assustada, porque era um galpão que ele parecia um ferro velho. Você não tá entendendo. Era um lugar que ele só enxergou que caberia a Carola lá dentro, mas ele não não estava como ir lindo, transformar. ele não estava impecável. Ele estava ali, assim, ó, totalmente desorganizado, destruído, ele só enxergou eu não sei até hoje, ele teve uma visão muito Que grande, legal. que mesmo eu sendo uma pessoa visionária, uma pessoa, de atitude, assim, eu não tive a visão que ele teve ali no início. E aí eu fui conhecer e eu falei: "Realmente cabe a Carola aqui, mas vai ser difícil a gente transformar isso aqui".
E aí ele falou: "Não, mas vai dar certo aqui, o espaço, o local". Pra você ter uma noção, você conhece, né, Conheço. lá em Franca, é um lugar onde não tem nenhuma loja É, lá de roupas. Lá é mais voltado para estacionamento de carro, é. comércio, assim, que não tem nada a ver com o que a gente queria montar ali. Mas aí ele falou assim: "Vai ser incrível", e aí a gente foi trabalhando isso na nossa cabeça, conheci, pisei, senti e falei: "Vamos". Todo mundo, a família inteira, amigos, falou: "Vocês são loucos, vocês são loucos. Como assim? Tudo que vocês vão precisar fazer, É o reformar e, valor, né, né, o o valor, investimento. é um investimento, um prédio que não é nosso", e tinha tudo para E dar valeu certo a e para pena desde o valeu início. O payback, desde o início. a devolutiva do investimento veio em quanto tempo? Veio muito rápida, veio assim, pra você ter noção, eu acho que eu vou contar isso Pode, pra você. Posso? claro, claro. Eh, Pra nossa decisão, eu falei assim pra ele, falei assim: "Tá, a gente vai, mas pra gente poder reformar isso", porque foi uma obra milionária, Total. e uma obra milionária eu não tinha esse caixa, né, pra E poder fazer e isso, poderia é um investimento sacrificar muito alto. sacrificar a Carol. Poderia sacrificar o meu caixa, né, que assim, a construção da Carola foi tudo muito certinho e tal. E eu falei pra ele, falei assim: "Tá, vamos ver o que que a gente tem". Aí nós tínhamos 2 carros, eu falei: "A gente pode vender um". Sim, Aí a gente tinha um apartamento e a casa que a gente morava, falei: "A gente pode vender o vendeu o apartamento. apartamento, a gente vai precisar de um empréstimo". E aí a gente foi pensando, o que a gente Achando os arranjos. o plano B era: se der errado, a gente vende a nossa casa. É, porque A pode dar. última Todo coisa que a empreendedor gente tá se arriscando tinha o tempo e todo. depois a gente compra outra, financia, enfim, dá um jeito. E assim, no final das contas, a gente vendeu realmente o carro, o apartamento, não precisei do empréstimo, não Ai, que precisei vender minha maravilhoso. casa, e o retorno veio muito Que rápido. bom. A gente assim, o investimento que a gente fez no movimento, fez na construção Só e eu que você já arregacei confiava muito na marca, né, já que, muito. assim, você via que o que você gerava de iniciativa, inovação, movimento correspondia, e aí o risco é menor, É né. menor. É assim, o que a gente precisava, o que que a gente buscava ali? Que a Carola fosse enxergada, que as pessoas passassem a enxergar ela, o tamanho que ela era, que Legal. ela é, né, porque ela estava muito separadinha, era uma coisinha aqui, outra É. ali, E para você também, né, você a enquanto líder dimensão. principal, eu falo que, liderar não é sobre liderar pessoas, é Não, liderar o tempo todo, simultaneamente, processo, pessoas, o negócio, exato. oportunidades, o cliente, aquilo Hum, que você domina e que quando você foca dá resultado. E dentro de um seu olhar um todo, né, o tanto que você não ganhou, ficou mais funcional, né. muito, ficou muito mais fácil, prazeroso, porque é muito Agora qual gostoso dica estar que você ali. daria, assim, por exemplo, porque que bom que deu muito bom. Aham, Né, mas assim, com certeza, né, primeiro que você tem seu companheiro ali que foi uma decisão que foi sim, compartilhada, racionalizado juntos, mas assim, para quem está tomando essa decisão, para o crescimento, porque a gente sabe que muitas vezes uma empresa ela quebra ou no ou crescendo, nesse passo, né. ou uma má gestão e falta de profissionalização, porque aí, "Ah, eu sei tudo, vai dar certo", e no fim não, Uhum. ou até muitas empresas familiares têm esse viés por uma questão de rixa, são as características, né. Vocês estavam num crescimento. E Sim. ainda é uma empresa familiar, que um pode pensar de um Sim. jeito, outro de outro, né, Aham. tem um pouco isso. Então assim, vocês seguiram, mas assim, para quem tá exatamente como você estava lá, né, tomando uma decisão nova de: "Putz, eu vou tirar pouco do que eu construí da minha", você tinha o seu O que eu tinha patrimônio, em meu né, patrimônio. "vou colocar aqui", Uhum. o que que a pessoa tem que ter certeza e segurança para esse risco? Porque mesmo manda é um risco. É um risco. Eu acho que tô É pensando, porque é complexo. complexo É, a pensa você pergunta. ali. Né, o que que te deixou mais segura, né? Foi assim, ó, eu acho que essa coragem, essa força e esse entender que, o que a empresa precisa para um crescimento maior é isso. E Então entender se aquela é a estratégia que entender ela precisa. exatamente, porque assim, ó, ao longo da nossa jornada, a gente já teve outras experiências como essa, mas menores. Por exemplo, quando a minha loja era pequenininha.
A primeira que eu tive, né, lá na Demar de Barros, uma loja bem pequenininha, eu não sei te falar se era 50 metros quadrados, era bem pequena mesmo. Eu reformei ela um dia, então assim, eu vou te Devido às passar o que proporções. eu reformei ela dentro do que eu podia, e em um dia, pra você ter noção, em um dia de reinauguração, Você eu pagou o investimento. vendi o que eu vendia no mês inteiro. Então, essa primeira experiência, ela me trouxe conforto para essa minha É, decisão maior. e veja como aqui tem a Jaque atrela muito ao posicionamento, né, porque Sim, tudo que a gente faz para investir na marca, né, para uma experiência para o cliente, para gerar conteúdo, qualquer coisa que seja, até mesmo para o time, né, sim, é um investimento de percepção de valor para todo mundo, né. pra todo mundo. E aí, a partir daí, o outro meio te percebe diferente, você fica mais forte, Você fica mais né, forte, porque muitas das pessoas ficam no mesmo lugar porque o medo é maior do que o ato de o confiar medo na é muito marca e maior. na coragem de evoluir, né. Não, e a gente usava muito disso, se a gente usar, né, se ficar com medo, se não tiver coragem, a gente vai ficar Não, aqui muito como legal tá. esse seu exemplo, Então, assim, eu tive essa primeira muito experiência, legal. outra experiência foi sair dessa para uma um pouco maior. Quando eu fui para um pouco maior, eu também tive um retorno maior, um reconhecimento maior. As pessoas começaram a enxergar a Carola, a conhecer a Carola. "Nossa, a loja do lado dos Correios". Olha, Então eu tive uma visibilidade muito maior. Então, assim, isso foi algo que trouxe conforto pra gente, que é, se deu certo a as sua outras trajetória. vezes, essa pode dar também. Por mais que tenha sido um passo muito maior, essa coragem e não deixar o medo atrapalhar. Total. Eu acho que o que faz você ter grandes resultados e você alcançar voos aí mais altos, Com certeza. com certeza perder o medo, Que né? legal. Não, incrível, esse exemplo que você deu foi bem legal, porque tá sendo uma construção para vocês, né, Sim. de passo a passo. Agora, me conta um pouco sobre preparação de Jaque, assim, você é uma mulher que se prepara enquanto líder, gestão, se profissionaliza, verdadeiramente, como é que você é, assim, se você vai para um lado mais fluido, você gosta de estar no meio de outras mulheres empresárias, fazendo negócio, conta um pouco do seu percurso de profissionalizar a empresária Jaque. É tudo muito, assim, acabou que não deu muito tempo pra eu Foi? buscar isso, pra eu conviver com muitas mulheres. É até algo que hoje eu quero, É hoje eu importante. busco, porque eu acredito que é muito importante estar aqui. É muito. É muito importante você ter conhecimento sobre outras pessoas, outras histórias, mas acaba que eu tive que lutar tanto pela Carola, eu tive que correr tanto, né? eu foquei tanto nela, que acabou que eu vivi e respirei e respiro Carola, entendeu? Então, assim, Mas qual foi o momento que você olhou pra Jaque líder? Porque assim, nós vamos entrar já na Jaque mãe, que eu tenho várias curiosidades, inclusive, que eu adoro falar de maternidade. Mas assim, você foi se formando enquanto líder ou você tinha referência? Como que você foi fazendo? Não, eu fui me formando ali com o dia a dia, fui aprendendo, fui errando. Até hoje, nosso time, ele tá aí com 40. Eu olhando, é porque a gente esquece. 40 pessoas. Então, assim, ó, eu fui aprendendo com elas, eu fui aprendendo sobre personalidade, sobre o que eu tinha que fazer. E eu acho que, assim, eu trouxe muito dentro da Carol, eu acho que isso me ajudou como pessoa e como líder, que por mais que foi breve a minha experiência como funcionária, eu tinha ali o que eu queria para minha empresa, porque hoje o que eu luto é para as pessoas que trabalham ali dentro da Carola, que seja um emprego bom, porque a gente passa a maior parte do nosso dia ali. Então, assim, meio que foi uma construção minha e foi acontecendo, sabe? Legal. Eu sou uma pessoa que eu sou muito decidida. Então, acho que isso me ajudou quanto a líder. Total. Né? Então, assim, confiante. Isso, porque os liderados, o time precisa de uma líder, né? Que assuma seus riscos, seja errando ou acertando. Porque eu falo que eles vão questionar a nossa intenção, não erro e acerto. Porque o humano erra, né? O ser humano erra, né? Agora, de fato, mas também tudo são ciclos, né? Pode ser que em um determinado momento você sinta a necessidade de não andar tão sozinha e acessar outros modelos mentais, acessar também, porque são às vezes 1 ou 2 insights que mudam o seu jogo. Você muda o jogo. Exatamente. E aquilo que você me trouxe, né? O ano, cada ano novo que vem, e eu não tô falando só 24, 25, pode ser ano, ciclo de semestre, pode ser ciclo. A gente nunca sabe a economia, os players, as tendências, né?
Então, assim, não necessariamente da forma que você tá, é o que vai te fazer chegar em outro ponto, igual se você Não, gosta de ver tudo evolução. muda. Aham. Você fosse vocês são uma empresa de movimento, né, o Muito. tempo todo você tá trazendo Movimento movimento. Isso constante. movimento gera movimento, né. Exatamente. Isso é maravilhoso. Agora Jaque, entrando um pouco Jaque mãe, né, e assim, eu falo: "Meu Deus", porque assim, eu tento o máximo, isso é Alexandra cada uma de um jeito, né, Aham. tirar meus filhos do meio do da como eu sempre tô com o celular, né, a gente sempre tá no computador, Sim. eu evito, porque eu quero que ela brinque, eu quero estar conversando com ela, lendo um livro e Uhum. tal. E eu vejo que a sua filha vive muito essa vida que é uma realidade, você precisa Muito. gerar conteúdo, você tem que estar falando com a Sim. comunidade. Você aceitou isso tranquilamente? Como foi esse percurso? Porque eu vejo ela tão fluente em falar, Ela é. gente, é maravilhosa, Ela é uma Valentina, né. graça. Ela, inclusive, assim, ó, a comunidade que eu criei, as minhas clientes, elas Tudo é fã. gostam tanto dela que a gente faz uma vez por ano, nós fazemos um evento, que é um bazar. Então nesse bazar é um dia que os preços são, assim, surreais, né, baixíssimos. E aí é uma das nossas estratégias também. E a Valentina, ela conduz. Ah, não, Você não tem noção. eu nunca vi isso. Eu por 2 anos desse evento, eu conduzia as clientes na fila, conversava com elas e ela falava assim: "Mamãe, deixa eu ir, deixa eu ir, eu quero acordar às 5 horas da manhã", Meu Deus, porque ele inicia às 7 horas da manhã, só que as clientes dormem na porta, faz uma fila meu gigantesca, Deus. é um movimento, a gente para a cidade literalmente. E ela ela começou a me pedir: "Mamãe, deixa eu ir, mamãe, eu quero ir", porque nos primeiros eu deixei E ela ela na casa da liderou mesmo avó, a o receber, o falar. fazem 2 ou 3, 2, fazem 2 anos que ela que lidera. Meu Ela pega o Deus. microfone e ela começa: "Vamos animar, agora vamos cantar, e eu vou fazer sorteio", e ela faz o sorteio com as clientes, ela coloca as clientes pra dançar, aí ela Meu é Deus. jurada, É, então assim, já ela nasceu. conduz, ela tem uma Então desenvoltura que é surreal. você aceitou a personalidade dela, Eu né, aceitei, o mas querer assim, dela. não foi tão fácil Quantos assim. anos a Valentina tem? A Valentina tem 8. Então, a Maria fez 7, e eu tento gerenciar algumas coisas, igual eu Aham, não dou celular. Aí eu sim, até assim, eu aham. não sei, sabe, será que eu tô bloqueando demais? Eu fico tão com receio de ser um mundo É. sem volta. Mas eu acho que ser mãe é isso, né, a É, gente fica com um tanto de ponto de interrogação na cabeça, a gente tá fazendo certo ou errado, é desafiador. mas assim, ó, a Valentina, o contato dela com o celular mesmo, é lógico, ela assiste e tal, mas assim, ó, por exemplo, ela não vê TikTok, Sim, Instagram. você gerencia Tudo onde ela vê. essa questão dessa criação de conteúdo, é tudo vendo pessoalmente, sabe, que ela foi adquirindo É, e é porque muito legal. você lidera pelo exemplo, né. Sim. E o sucesso da Carola é você tá ali servindo a comunidade, falando com ela, conectando e ela Uhum. vê, né. Ela vê e Ela entende, ela repete. repete Eles isso, são espelhos, maravilhoso. né. E ela fala assim, ela traz o que ela quer fazer, o que ela quer ser. Ela fala que ela tá em dúvida, ela não sabe se ela vai ser médica, pediatra, se ela vai ser cantora ou se ela vai ser a dona da Carola. São as 3 A coisas que ela sucessora tá da Carola. ela fica assim: "Não, mas dá pra ser", aí ela fica assim: "Dá pra ser dona da Carola e pediatra?". Aí ela fica tentando, sabe. É muito Muito bonitinho. nova, né, ela Aham. ainda tá nessa construção, né. Sim. E o que que você quer, assim, almeja pra Carola próximos 3 anos? Porque 10 é tão difícil a gente falar, né. Ai, Eu deve falo que ser. eu não imaginava estar onde eu Uhum. estou hoje, como eu estou, com quem eu estou. Eu só sonhava em ser mãe, eu sempre sonhei em empreender, sempre sonhei em fazer grandes Uhum. negócios de grandes impacto e isso eu não abro mão. Mas a gente não imagina, né. Uhum. Você se imaginava? Não Chegar dessa imaginava, forma como você não, tá? não. A minha única, assim, ó, como que eu imaginava, eu desejava reconhecimento. Eu queria ser É, reconhecida pelo que eu faço, né, e tudo mais. Mas é muito difícil falar, eu não imaginava é. nunca É, chegar eu onde eu tenho cheguei. hoje eu posso dizer que, assim, 90% das minhas mulheres do Clube A são founders, tem história como você tem a sua, né. E começaram com sonho, começaram trabalhando arduamente ali com Uhum. disciplina, né, com sendo obediente também com o que tinha que ser Sim. feito. E é engraçado que sempre quando eu trago porque a gente olha muito o momento delas versus a estratégia, muito o momento Uhum. delas versus as tomadas de decisões, e eu vejo que como elas não têm essa linha de elas continuam sonhando, mas não de uma forma é muito cumprir o aqui e agora, né, porque a gente sabe que cumprindo o percurso aqui e agora, se a gente, né,
tem o próximo passo, ele vai vir. Sim. É uma consequência real, né. Quem fica muito pensando lá na Lá na frente, frente acaba não não vive o vivendo. meio, o percurso, Aham. né, o caminho do meio. Então, a gente sabe o quão importante é a dedicação do tempo, energia e dinheiro aqui, né. Sim. Mas eu não sei se você tem algum sonho daqui Eu 3 tenho, anos. assim, acima de tudo, manter essa constância, porque eu acho que ela é a primordial, né, para continuar, e a expansão. Eu sonho em ver, assim, Carolas espalhadas pelo Brasil, sabe. Isso é um Legal. sonho que tá aqui dentro. Eu sei que a hora certa vai chegar, não sei qual é o momento, trabalho para isso, tô ali lutando diariamente por isso, mas é uma coisa que eu sonho. Que legal. Não, tenho certeza absoluta. Agora quando eu tô trabalhando agora, pode ser que acho que vai sair esse episódio vai sair em março. Até final de março eu tô trabalhando performance digital, né, Uhum, com desdobrando todos os canais, todos os sim. temas, porque eu quero muito que elas tenham a competência. E você tem hoje um trabalho muito forte no digital. Quanto que representa a venda online para o consumidor? Online, números eu sou uma negação. Mais ou menos, assim, dos 100% que você vende, quanto que representa online? Pode Eu falar. eu acredito que é porque a física cresceu depois Cresceu da por causa da mudança, mudança. foi, assim, surreal. Antes era questão de 80%, 80 no digital, aí você era o deu o digital. movimento da Aí o física. movi é. Então agora tá uns 60, né, Tá, tá uns então 60. 60%, mas é bem É ainda representativo. bem E representativo. você tem um foco da jornada do cliente no online, no sentido de ter alguém vendendo, todo mundo que entra no Instagram, como você contacta, a gente chama de social sales, você tem uma ou é tudo orgânico, gera conteúdo, a galera entra no site e compra? Nós mudamos muito o caminho, né, então assim, eu quis sentir o poder que a Carola tinha. Então eu até tirei alguns investimentos para eu sentir se De eu era tráfego. de tráfego, se era orgânico ou não. E isso a gente mudou o ano passado, eu acredito que foi na metade do ano, né. E aí eu descobri que o orgânico Hoje nem tráfego você eu faz? faço, mas assim, representa muito pouco. A Então tem um gente pouco de tráfego, mas é a sua é constância a que é o minha senso de comunidade, constância. mas você tem uma jornada do time ali operando para cuidar de todo mundo que entra, ou tipo CRM, você faz um bom trabalho com CRM? Meu Deus, Jaque, então você tem muita oportunidade aí, meu Tenho, Deus. Até tenho. porque o CRM não tem custo, CRM é você cuidar já do lead, né, tendo ele buscar Aham. ele ali, né, de reter ele, né, Sim. cada vez vai ser A mais Carola fala assim: "Ó, recorrente. é uma construção", e ela tem muito que Maravilhoso. Não, desbravar ainda. maravilhoso. Aham, Ainda mais muito. 60% online, né. Eu tenho, assim, muito orgulho de falar que as nossas vendas vêm, assim, muito do orgânico, porque Maravilhoso. não é todo mundo que É, mas consegue, é o né. esforço É também, o né, você esforço faz todo o diário. trabalho, tem toda uma construção. Essa estratégia, os lançamentos todos os dias, porque, assim, eu não dou paz pra ninguém. Eu tô ali todos os dias, mostrando as peças, por quê? Qual que é a minha intenção? A minha intenção é vestir todas as mulheres sem exceção. Então eu Maravilhoso. quero que na minha loja uma adolescente, ela possa entrar e ela possa ter um Tem um look pra da, ela. né, da marca. Eu quero que uma jovem senhora também entra e consiga Sim, se vestir ali com as nossas peças. Então, os meus lançamentos diários têm muito disso, porque, eu sempre inclusão, né. inclusive nossa, espera aí só um minutinho. Se eu estiver misturando as coisas, Não, tá 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 tudo tá bem? tudo Aham. tá Por exemplo, assim, ó, uma parte da minha estratégia também, por exemplo, eu coloco um vestido midi, um vestido curto, uma legal. calça Atender todas social as com uma camisa, com um cropped. Porque ali eu consigo atingir várias mulheres de diversos tá, estilos. Então, se eu sou uma mulher, que preciso trabalhar, que preciso estar com um estilo mais elegante, eu vou encontrar na Carola. Mas se eu quiser passear, se eu for da balada, se eu quero uma com roupa pra ir num certeza. show, alguma coisa assim, eu também vou encontrar na Carola. Muito legal, Então ali o meu foco é vestir todas as mulheres sem exceção. muito legal, excelente. Agora até para acho que seria legal você porque a gente estava batendo um papo, e é muito o que eu acredito, né, porque, por exemplo, hoje o mercado de moda é um mercado que é muito competitivo, né, e a Carola ela tem o que é de autoria e tem o que também de coleções e propostas que outras marcas têm, né. E aí a Jaque comentou comigo: "Alexandra, tem, mas eu perguntei para ela: "O cliente questiona, né, a questão se você encontrar um outro site vendendo a mesma roupa com preço menor ou"
Aí ela fala: "Não temos tanto pela força da comunidade", né. Então eu acho que a história da Carola, da Jaque, tem muito isso, né, como Sim, você honra aquele dia a dia, honra estar ali, o servir, o comunicar com sim, elas esperam os lançamentos, elas sim. esperam, né. E aí você hoje tem até assim, o estímulo também, você precisa de dar desconto, precisa de movimentar para vender ou como é que funciona isso? Porque a gente, Não. a margem de mais cai mais ainda, né? Cai mais ainda? Não. É assim, nossas promoções, nossos descontos, eles acontecem em dias específicos, um dia do cliente, uma virada de coleção, apenas. Em dias normais é o valor certo. E assim, o que acontece? Eu não vendo o mesmo. Acaba não sendo o mesmo produto que todo mundo vende, porque o produto em si, você vender a peça ali em si é uma coisa, mas agora a forma com que eu entrego pro meu cliente é diferente. Porque eu mostro. Na verdade, eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida de tudo que eu escutei, acessei, eu acompanho a sua marca, que você não vende produto. Sim. Né? A diferença é quem precisa focar no desconto, quem precisa focar na qualidade, nos aditivos, né? Aditivos vende produto. Você vende literalmente o que? O movimento, o comportamento, o estilo, o servir ali, para que ela possa entender que tem alguém direcionando, né? E eu acho que esse é o grande diferencial do seu sucesso, que você traz que quantidade da venda orgânica, a representatividade dessa venda orgânica, com o crescimento, né? Como todo passo, seus clientes vão junto, né? E novos entrantes, então assim, é incrível. Porque eu quero mostrar para minha cliente que o meu trabalho tem esse diferencial, porque a mulher ela vive na correria do dia a dia. Então eu tô ali para montar o look para ela, para mostrar para ela que com essa peça você consegue ir em tal lugar. Você consegue, se você muda, se você, por exemplo, eu tô vendendo um conjunto. Gente, você vai comprar um conjunto, mas olha que legal, porque você consegue desmembrar, então essa peça. Só que o seu sucesso, o sucesso do negócio, da Carola, porque vocês estão dispostos a pagar o preço, sabe? O preço de pensar no produto e correr o risco do estoque, de ter inovação todos os dias. Exatamente. O preço de ter constância em conteúdo, dedicar para estar ali você sempre, não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você está legal, mas você está ali para honrar. É o preço de ser criativo e criar, né, um processo para que testar, porque o digital a gente tem que testar o tempo todo. Eu falo que é muito mais fácil, mas no fim é muito mais difícil você vender produto, porque mais fácil é você achar que você vai ser igual a todo mundo. Ter uma loja bonita, ter bons produtos, né, que sejam bons looks e vender. Mas você é mais um entre tantas outras lojas, né? Ou você vai ter que fazer diferente e pagar esse preço, né? Eu falo que eu prefiro sempre pagar o preço, porque ele, pra mim, é menos difícil do que você focar em vender produto. Exatamente. Né? Porque você vai cair num mundo que... Até porque também tem propósito, né? Você tem um propósito. Tem um propósito, inspirar as mulheres. Qual é o propósito? O meu propósito é a inspiração, como, assim, de forma geral, né? Eu inspiro desde a hora que eu acordo, que eu já posto ali, já compartilho no Instagram, eu me arrumando, eu mostrando pra ela. Então, assim, o meu produto, ele é vendido indiretamente. E você repete roupa? Não repete? É muito difícil. Eu repito, mas ser assim... patrocinada pela Carola, porque eu falo que, meu Deus do céu, cada hora você tem que estar com look, tem dia que eu tenho que estar com 5 looks. Acontece de repetir, mas a gente fala muito sobre repetir roupa e repetir o look, porque é completamente diferente. Porque eu consigo transformar mas você não tem aqueles looks que você ama? Não, tem. Tem sim. Tipo, nossa, esse eu quero usar de novo. Não, tem uns que assim, viram uniforme. Não, eu sempre tenho. Que eu me sinto tão bem. Mas acaba que a forma com que eu conduzo ali a Carola, eu não posso aparecer com uma peça que, por exemplo, eu não tenho em estoque. Porque eu apareci aqui, por exemplo. Eu preciso ter essa roupa em estoque. Então, esse look tudo é Carola? É tudo Carola. Tudo. Linda, linda. Agora eu tô começando a parte de inclusive, foi super estratégico, porque aqui, fala assim, está no mood agora, até Ribeirão Preto também. Boho. Muito legal. Então, assim, e até inclusive hoje, no lançamento, né, dessas peças, porque essa peça aqui é um lançamento de hoje. Que legal. De hoje, que não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje, mas talvez vai ter acabado de estoque. Já vai ter até esgotado. Mas trazer pra elas, porque, por exemplo, aqui eu tô usando uma peça de suede. Às vezes as pessoas olham que não tem esse olhar criativo, ela vai pensar, nossa, mas eu só vou em um rodeio com uma peça dessa. Não, é um estilo que veio, o boho é muito legal, veio aí dos anos
se eu não me engano, foi 60, 70, 60, eu acho. 70. Então, assim, eu posso agregar aqui no meu dia a Total. dia, dá E pra e é colocar com e é e é salto. muito e traz uma personalidade Muito agrega muito grande, grande pra né. mulher, né, muito incrível. Agora, Cade Jaque, ó, gente, eu falo Carol. Carola e Jaque é tão junto que eu Muito. confundo. Aham. Mas Jaque, deixa a sua mensagem, assim, pra mulheres que estão te acessando, o que você gostaria de compartilhar com quem empreende, assim, pra deixar sua mensagem de força, de coragem, uma dica, a sua proposta de valor mesmo pra mulheres, assim, que empreendem, o que que você diria pra elas? Tantas coisas, tem tanta coisa pra poder falar. Eu brinco que, assim, ó, a minha história, ela é tão grande que às vezes eu até me perco, mas assim, ó, dentre várias coisas que eu queria até falar aqui, é sobre, que você até mencionou aí, como que você faz pra lidar com isso, com a Valentina, como que você dá É, conta? Não, a gente não dá conta de tudo, é. tá tudo bem, eu sou um ser humano, eu não sou uma super heroína, por mais que eu tô ali criando conteúdos, eu tô ali nessa constância, eu ainda tenho a minha vida por trás, e ela me exige muito também, É. como mãe, como culpa, e aí é você aprender a lidar com isso, é você criar, fugiu a palavra. Uma estrutura para que você sinta mais confortável, né, e unir as 2 coisas juntos. E Por como que você exemplo, faz? como mãe, eu tenho uma rede de apoio muito grande que só é possível eu dar conta de tudo com essa rede de apoio, que vem É. do meu marido, né, que ele me ajuda muito com a Valentina. E lá atrás foi um ponto muito difícil pra mim, porque eu vi a Carola crescer e eu fiquei desesperada, porque eu falei assim: "Como que eu vou dar conta de criar ela, de cuidar dela e ainda assim cuidar de uma empresa que estava em crescimento, que dependia tanto de mim?". E quando eu aceitei que eu não dava conta de tudo, que eu É. precisava de ajuda, que eu precisava de um time, que eu precisava de uma rede de apoio, Eu falo que é isso mesmo, você não dá conta de tudo, aí só não dá conta de as tudo, pessoas falam: "Como você tá?" Eu falei: "Não dou, não dá. eu só escolho o que eu quero dar, e onde eu quero eu foco, e onde eu sei que eu posso eu delego", que aí você, Delega. arruma um time de apoio, e né, tem Isso não vai te diminuir. Por exemplo, assim, jamais. ó, ter rede de apoio em casa, eu tenho pessoas que, né, trabalham lá em casa, que cuida da nossa alimentação, não me faz ser menos mãe, Imagina. eh, São são escolhas, escolhas. são Então, escolhas. assim, é você entender que você não dá conta de tudo, que você precisa de ajuda, é uma dica. É. A persistência e a coragem, ela faz parte de mim na jornada com a Carola, que foi o que eu falei. Se você não tem coragem, se você não perde medo, você perde a chance de Muito bom, crescer e de alcançar aí o inimaginável, né. com certeza. E se você fosse compartilhar o seu maior desafio da sua vida e o que ele te ensinou? É porque calma, eu não posso emocionar, porque eu Não prometi pode? pra mim mesma que eu não choraria, porque eu sou essa pessoa, eu Eu choro, também me emociono. eu me emociono. O maior desafio da minha vida foi recentemente, eu perdi um bebê. Sinto Eu muito. tenho Eu medo, também perdi, eu tenho medo Tremari de com falar. Tonya. E eu percebi que, assim, ó, porque muitas pessoas, talvez no meu lugar, a gente nunca pode comparar, obviamente, mas a força que eu tive, a coragem, a luta pra não deixar isso Abalar. abalar, entendeu? Porque assim, eu tenho um compromisso muito grande, que é ali fazer o dar certo, é um negócio de família. Então, assim, ó, o momento mais desafiador da minha vida foi essa perca que eu tive e continuar como se nada tivesse acontecido, porque eu trabalho com a minha imagem. Então eu precisava estar ali, eu precisava aparecer. Eu não quero levar para as pessoas tristeza, mas eu compartilhei. Eu não fui assim, aquilo, ó, ser forte o tempo todo, nem sempre a gente consegue, é claro. Mas e dividir isso com as pessoas, porque eu compartilhei isso, me fez. Me ajudou, sabe? Conseguir passar por esse momento. Mas assim, eu não desisti, eu não fiquei, eu não abandonei tudo. E eu percebi que fazer o que eu amo
ia me ajudar a passar por isso, sabe? Porque eu acho que é muito disso. Com certeza. Quando a gente gosta muito de fazer algo, assim, ó, até a tristeza, eu acho que toda essa é uma dor que ela é muito individual, né? É muito individual. Não dá nem pra te imaginar. Eu também perdi uma menina entre a Maria e o Antônio. Eu imagino, né? Tá vendo? Eu nem sei o que você passou, porque eu não sei como foi pra você, né? A gente só sabe sentir, faz muito muito por cada processo, né? Mas eu falo que a gente tem que confiar tanto no percurso da vida, que tudo é da forma que tem que ser, né? E ele te traz ensinamentos, né? Muitos. Que é isso que você falou, eu nunca imaginei que eu fosse ter essa força. Porque a gente é só vivendo mesmo pra entender e saber. E olha que engraçado, né? A forma que foi pra você, o meu foi totalmente inverso, porque quando eu descobri que eu perdi, eu já estava com bons meses já. Uhum. E todo mundo me viu muito forte. Que como a minha família, meu time inteiro, toda a empresa, todo mundo via a Alexandra como eu me vejo também, muito forte. Mas naquele momento eu não queria que ninguém me visse forte. Sim. Porque todo mundo achava assim, a vida dela vai continuar, não, vida que segue, poderia ser pior, poderia ser isso, poderia ser aquilo. Mas eu falo, não, eu não tô bem, eu não tô legal, eu não tô forte nesse momento. E eles, porque o jeito era uma proteção comigo, não, Alexandra, você é forte, filha vai passar, você tem a Maria, você tem um Vitor, você é jovem, vai engravidar de novo, né? E o meu vem uma doença junto, né? Eu tive mola de forma. Então eu tive que fazer às pressas, tirar, poderia perder o útero, perder, né, a placenta uma malformação. Tive que fazer, medindo HCG, porque senão se não saísse, né, tirasse, enfim, poderia ter que fazer químio, enfim, outras coisas. Então naquele momento eu não queria que ninguém me visse forte. Eu queria ajuda, eu queria, né, um apoio. Então assim, muito louco, né? Eu acredito que você conseguiu resumir. Mas o meu desafio foi justamente esse. Foi também assim? É porque assim, ó, só que eu tinha que lidar com a minha imagem. Então assim, ó, esse sentimento eu tive também. Nossa, eu não de não querer que as pessoas, assim, ó, ao mesmo tempo que eu não queria que as pessoas sentissem dó, eu queria ser cuidada. É isso também. Foi um turbilhão. E assim, ó, o lidar com isso foi assim, ó, a parte mais difícil da minha vida mesmo. É muito difícil. Porque assim, eu tava sofrendo, eu tava ali vivendo o meu momento, a minha tristeza, só que eu ainda tinha que estar ali com todo mundo me enxergando como forte. É extremamente desafiador. É porque você tem que ter o processo do luto, tem que ter o processo de enfrentar o meio, entendimento, É muita coisa. Mas eu tenho certeza que você já tá o entendimento vai vindo, né, cada vez Sim. mais. A gente aprende muito. E faz parte, né? Mas muito bom, muito bom. Agora deixa pra todo mundo, onde eu encontro Jaque, onde eu encontro Carola, né, gente, até porque Carola é focada pra você, cliente, né, consumidor final. Ela tá lá pra te atender com tudo que essa jornada é incrível, inclusive se inspirar junto com a Jaque. Então é Carola Ferrar, né, o perfil da loja, e eu compartilho também o meu dia a dia no meu perfil Jaque Vieira. Legal. E pra você também que é mulher, que poxa, tem sinergia com a Jaque, entende qualquer cross, qualquer collab, também no canal Levar História, tenho certeza, depois é só acessar, que eu tenho certeza que agora ela vai cada vez mais merece, você tem que levar a sua história pra palco, tem que levar a sua história pra mais canais, que eu falo que histórias assim precisam ser compartilhadas. E quero super agradecer sua presença, seu tempo. Eu quem agradeço, tô muito feliz. Todo mundo merece, gente, compartilhar esse conteúdo. Então compartilha com uma pessoa que você acha que, nossa, precisa ouvir a história da Jaque, precisa de conhecer a Carola. Eu acho que isso é muito importante quando a gente compartilha coisas boas, que eu acho que as redes sociais é o meio, né? E o que a gente traz aqui é o conteúdo. Então que esse conteúdo chegue em muitos meios e muitas pessoas. E esse é um episódio, mais um episódio, uma história incrível de um território que eu falo que é super competitivo e tem tantas coisas legais, assim, eu falo que é até aquele simples, bem feito, mas que precisa de coragem, precisa de disciplina, precisa de constância. E a gente precisa ouvir pessoas assim para sempre nos provocar, falar, meu, o que eu não tô fazendo, o que eu não tô, de fato, aperfeiçoando, o que eu tô deixando de fazer. Então, aproveita, pega esse insight que surgiu, coloca em prática. Aproveita esse insight, aprofunda, seja curiosa, porque a líder sempre está se preparando para a sua melhor oportunidade e ela chega, hein? Então, eu quero te agradecer. Até a próxima e lembrando que todo episódio tá tanto no Spotify quanto no YouTube. Então compartilha, comenta e esteja sempre aqui. Beijo, 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 beijo.